Estamos fazendo uma série de reflexões sobre família, né? Tanto aos domingos como na Bor também às quartas-feiras. Então tanto aqui eu no domingo à noite e nas quartas-feiras nós também estamos fazendo reflexões sobre família. Na escola bíblica nós estamos terminando a revista sobre mutualidades. No domingo que vem é a última das lições dessa revista de mutualidades, que é sobre a oração, orai uns pelos outros. E depois a gente vai iniciar uma nova lição, um novo tema que é sobre o livro de Jó, ok? Então, vamos falar hoje sobre os papéis e responsabilidades na família. Entender a família como uma espécie de quebra-cabeça, uma espécie de máquinas, e quando as engrenagens funcionam bem, tudo funciona bem. E um dos grandes problemas deste mundo é que querem mudar o papel e a responsabilidade de cada membro da família. Coloca aí, Denilson, por favor. Nós vamos novamente lembrar do texto de Efésios, capítulo 5, a partir agora do versículo 22. Na leitura nós fizemos a partir do versículo 15, que diz o seguinte: mulheres, sujeitem-se cada um a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Versículo 25. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. O mundo moderno, ele se propõe a modificar muitas e muitas coisas. O mundo moderno quer mudar tudo, todas as tradições, tudo aquilo que nós temos de histórico em diversas áreas. E boa parte disso não é ruim, porque se você pensar um pouco, por conta desses questionamentos, como por exemplo, questionamentos relacionados ao meio ambiente, que hoje nós temos muitas ações de preservação do meio ambiente. Então houve muitos questionamentos sobre o papel do homem e a relação dele com o meio ambiente, que trouxeram progresso na preservação do meio ambiente. Obviamente ainda temos muitos problemas, mas pelo menos há uma consciência melhor. Outro exemplo é de como o homem se relaciona com os animais. Antigamente, eu não sei se você se lembra, mas quando eu era criancinha, era muito normal a gente falar que a carrocinha passava, pegava os cachorros na rua e levava para fazer sabão. Então a gente até dizia para os cachorrinhos da rua: cuidado, você vai virar sabão. Hoje isso nos causa ojeriza, e ainda bem por isso, porque nós temos, por conta disso, surgiram muitas e muitas instituições que cuidam dos animais. Então esses questionamentos de como o homem lida com os animais foi benéfico, trouxe progresso também. Outras coisas que foram discutidas, o papel da mulher na sociedade, graças a essa luta, e graças a esses questionamentos, e graças a essa modificação, essa mudança, ou essa proposta de mudança, que nós tivemos uma grande evolução hoje no tratar da mulher, apesar de, sim, ainda termos muitos problemas e um caminho longo, mas ainda bem que nós temos esse novo pensamento, essa nova forma de pensar, que nos agride quando nós sabemos que, por exemplo, uma mulher sofre simplesmente pelo fato dela ser mulher. Então isso é bom, isso trouxe progresso, isso trouxe uma forma de pensar diferente. Podemos falar outras coisas, como por exemplo o racismo. Se a gente vivia numa sociedade há um século e tanto atrás, quase um século e meio, em que a escravidão era regra, era lei, depois passou, a escravidão foi abolida, mas havia segregação. Hoje já
pelo menos institucionalmente não há segregação, apesar de também sabermos que temos ainda muitos problemas e muitas coisas ruins relacionadas ao racismo, houve um progresso nessas mudanças. Foram mudanças que vieram para o bem, foram mudanças que trouxeram uma evolução, um progresso para a nossa sociedade. E graças a Deus por isso. Então nós tivemos melhorias de condições, porque as pessoas questionaram muitas coisas. Só que aí, o que adotou-se no século XXI? Bom, já que nós tivemos mudanças e elas foram boas, então nós precisamos mudar tudo, porque o mudar que é bom. O mudar é bom, nós precisamos mudar. E aí entram em searas, entram em questões que na verdade não deveriam ser questionadas. Porque tudo aquilo que é algo humano e que foi criação humana, e que é aquilo que nós construímos como sociedade ao longo de anos e de séculos, isso sim deve ser questionado, isso sim deve ser colocado como propostas de mudança, caso nós vemos progresso ou possibilidades de progresso, como eu já disse, os casos aí do racismo, do meio ambiente, dos animais e tudo mais. Isso é importante. Só que às vezes esse questionamento entra em searas que estão acima dos seres humanos, estão em uma instância que não cabe aos seres humanos, porque não foram instituídas pelos seres humanos, mas foram instituídas por Deus. E nesse momento em que as mudanças que às vezes a sociedade do século XXI quer mudar, e quer modificar, e quer transformar, são coisas que são superiores a nós, isso não traz progresso, muito pelo contrário, isso traz uma involução, isso traz uma ladeira abaixo da sociedade humana. Mas as pessoas falam, não, o importante é mudar, a gente tem que mudar tudo, nada do que está hoje serve, as coisas precisam ser questionadas, as coisas precisam ser modificadas para que a gente tenha um progresso, para que a gente viva melhor. Só que tem coisas que não devem ser questionadas porque não foram criadas por nós, mas foram criadas por Deus. E com relação a elas, nós não deveríamos questionar, nós não deveríamos sequer mudar, nós deveríamos simplesmente cumprir o padrão de Deus. E aí eu poderia citar muitas coisas que hoje o século XXI quer mudar, mas são coisas que são de Deus. Mas, obviamente, por estarmos no mês da família, nós vamos focar nas mudanças que a sociedade produz, que propõe a mudar, propõe a ser feitas, mas que afetam diretamente a família. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre os papéis da família. E cada membro da família tem uma responsabilidade, tem um papel que deve ser cumprido. Não porque a sociedade impôs, não porque é a nossa forma do brasileiro, ou do americano, ou do ocidental, ou de quem quer que seja, mas porque foi estabelecida pelo próprio Deus. Então, os papéis e responsabilidades de cada membro na família são diferentes, e uma vez cumpridos, e uma vez seguidos, eles vão trazer harmonia e paz para a família. E é isso que a gente precisa combater. Mudanças em várias áreas são boas, mas quando falamos dos axiomas, das verdades imutáveis que vêm de Deus, elas não devem ser questionadas, elas devem ser cumpridas. E quando elas são questionadas e quando elas são modificadas, na verdade o que a gente vê é uma involução, o que a gente vê é um retrocesso, o que a gente vê é uma sociedade quase que implodindo, porque bases firmadas por Deus para nós, principalmente na família, foram quebradas. Bases que Deus colocou para nós foram modificadas. Então é a mesma coisa de você pegar um prédio, você mora num prédio, e aí nesse prédio você tem um apartamento. E nesse apartamento você olha uma coluna no meio da sua sala, lá ou numa parede que divide a sala com o quarto, e você fala, isso não me atende. Essa coluna está me atrapalhando porque eu quero uma sala maior. E você fala, o apartamento é meu, então eu vou simplesmente tirar essa coluna. Mas você não pode tirar a coluna, porque essa coluna está colocada aí para dar a estrutura para o prédio inteiro. E quando você tira essa coluna, você abala o prédio inteiro. E a gente viu casos aqui no Brasil, inclusive, de prédios que ruíram por conta disso. Então, a família é a mesma coisa. Quando você muda pilares da família que foram criados por Deus, nós não estamos só prejudicando, ou atrapalhando, ou modificando
ou evoluindo ou involuindo a sua família. Você está prejudicando, ou eu estou prejudicando, toda a sociedade, porque Deus quis assim, porque Deus criou assim. E esse texto aqui, ele vem trazer exatamente isso. É um texto que mostra que cada pessoa na família tem um papel e uma responsabilidade diferente. Cada membro da família precisa entender o seu papel, e uma vez entendendo o seu papel, precisa cumprir esse papel para que toda a família vá bem. E aquela coluna e aquele pilar que tem no meio do apartamento vai ajudar a dar sustentação para todo o prédio que é a sociedade. Só que quando você e eu pretendemos tirar aquela coluna, aquele pilar do meio do nosso apartamento, pode até parecer muito bonito, a sala vai ficar muito linda, só que esse lindo, ele não se sustenta. E ele não só se sustenta no seu apartamento, ele não se sustenta na sociedade. E é por isso que nós vemos a sociedade com grandes e grandes problemas, problemas sérios de estrutura, porque mexeram na família, mexeram nos papéis dentro da família. A família é uma engrenagem, são engrenagens que precisam estar bem harmoniosas, e estando harmoniosas, todo o conjunto vai funcionar bem. E aí quando uma dessas engrenagens fala, não, eu não quero ser desse jeito, não, eu não quero seguir esse papel, não, essa responsabilidade não é minha, não, eu quero uma outra responsabilidade, você prejudica o todo. E é isso que o texto está querendo dizer, esse texto de Paulo aos Efésios. Ele está dizendo, gente, nós precisamos seguir cada um o seu papel e a sua responsabilidade dentro da família. Então essa é a proposta para hoje. Nós vamos falar aí de alguns membros da família e como eles devem seguir o seu papel e a sua responsabilidade de acordo com o texto bíblico. O primeiro deles, coloca aí, Denilson, são os sogros e os pais de filhos casados. Se você for olhar no nosso texto, no versículo 31, ele vai citar esse texto de Gênesis, capítulo 2, versículo 24, que diz o seguinte, por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Note que sogro e sogra não está sendo falado aqui, né? E pai de filho casado, não está sendo citado no texto. Aliás, é muito pouco citado. Qual que é o papel do sogro e da sogra? Basicamente, é não atrapalhar. O papel do sogro e da sogra e do pai do filho casado é aprender que uma vez que o filho casa, uma vez que ele tem um genro, uma nora, e eles formam uma nova família, o seu papel de responsabilidade sobre essa nova família não existe mais. Por isso que o filho e a filha deixam a casa dos pais e se unem para formar uma nova família. E esse é um dos problemas que nós temos na nossa sociedade atual. Pais de filhos casados e sogros que não querem deixar ou que não se desvinculam completamente da família dos filhos casados e não permite que essa nova família seja uma família na sua completude. Essa nova família não consegue ser uma família na completude, porque sempre tem a sombra, sempre tem a carreta, um sogro, uma sogra, um pai, uma mãe, que quer também fazer parte ativamente na rotina, nas decisões, naquilo que essa nova família quer fazer. E isso é um erro, é algo que nós não devemos seguir dentro do padrão de Deus. O homem e a mulher deixam a casa dos seus pais e se unem para formar uma nova família. E aí ninguém está dizendo que você não deve ter contato com sogro, com sogra, com mãe, com pai. Ninguém está dizendo que você não tem que recebê-los, que ir na casa deles, ter contato, ter carinho, ter afeto. Não é nada disso. Mas dentro da família que foi formada a partir de agora, as decisões devem ser tomadas ali. As responsabilidades estão todas dentro dessas quatro paredes. Elas não podem sair ou emanar para fora esperando um sogro, uma sogra, um pai ou uma mãe decidir. Porque o que acontece hoje? Muitos pais não deixam os filhos seguirem ou tomarem as suas decisões, o sogro e a sogra, só que essa família nunca se emancipa. Ela sempre fica grudada, ligada a um cordão umbilical para a família de onde saiu, e não está cumprindo o papel bíblico dela. Porque ela não cortou, não deixou a casa do pai e da mãe ainda, não se emancipou, não criou uma nova vida, uma nova família. E é o que nós vemos hoje. Avós tendo que criar os netos, quando a mulher ou o homem precisam trabalhar, a avó não pode cuidar ali durante
o horário comercial, nada disso, mas nós vemos avós, literalmente, que tem que criar o neto, tem que educar, tem que cuidar do neto como se fosse o seu próprio filho. Sogro e sogra se metendo na vida da criação dos filhos, dizendo, não, tem que educar sim o filho, tem que educar daquele jeito. Filhos casados que não conseguem ir na esquina sem o suporte dos pais. Filhos casados que não conseguem tomar uma decisão sequer sem ter o suporte do sogro, da sogra, do pai e da mãe. Sem ter alguém ali dizendo, ó, vai por aqui ou vai por ali. Não que você não precisa ter conselheiros, mas são pessoas que são dependentes, são pessoas que não se emanciparam, são pessoas que não conseguiram criar uma família em sua completude. Depende sempre de uma sombra, de alguém que vem atrás. E isso, diante do texto bíblico, está errado. Não pode. E aí eu converso às vezes com sogro, com sogra, com pai, com mãe de filho casado. É curioso. Ele fala assim, mas pastor, é que eles são muito jovens, eles vão errar muito. Meu irmão, é errando que se aprende. A gente aprende na vida dando umas boas cabeçadas nas paredes. Eles precisam aprender. E eles nunca vão aprender se sempre vai ter alguém ali por trás dando o suporte ou ali atrás dizendo o que deve ou não deve fazer. As pessoas só vão aprender dessa forma, encarando a vida, olhando a vida de frente, sabendo que elas têm a responsabilidade. Agora eu sou o chefe do lar, agora eu sou uma mãe de família, agora nós temos a nossa responsabilidade como casal. Nós temos que ir em frente, nós estamos unidos, uma só carne, e vamos seguir em frente. Mas não, muitos problemas acontecem por conta disso. Aí sogra e sogra falam assim, ai, mas eu não concordo com a forma como eles estão educando os meus netos. Então você devia ter educado melhor os seus filhos, para que eles perpetuassem a forma como você acha que deveria educar por várias gerações. Agora que você já tem o filho e ele tem o filho, ou seja, tem um neto, você não tem mais que interferir no dia a dia, é responsabilidade dele, é ele que tem que se emancipar como pai, como mãe, como marido, como esposa e criar a sua própria família. É isso que o texto está dizendo, deixa o pai e mãe e vai formar uma nova carne. E aí você fala, credo pastor, quer dizer que o sogro e a sogra não têm nenhum papel diante de Deus? Lógico que tem, biblicamente tem. Sim, primeira coisa, tem que entregar os filhos nas mãos do Senhor e confiar que Deus vai conduzi-los. E tudo que você fez até agora, amém. Dali para frente eles vão seguir. E outra coisa, que é um papel fundamental do sogro na Bíblia, é ser o referencial moral. O sogro e a sogra na Bíblia, eles são o referencial moral. Lembra-se quando o povo de Israel falava com Deus? Deus falava assim, olha, eu sou, quem eu sou? O Deus dos teus pais. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Você quer saber quem eu sou? Olha para a vida dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós. Olha para eles, olha para trás. E você vai ver um referencial moral. Você vai ver um referencial de vida. Você vai ver um referencial de caminho que você deve seguir. Esse é o papel do sogro e da sogra. Eu acho muito bonito, por exemplo, mudando de assunto, mas para dar o exemplo, os ex-presidentes nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, quando a pessoa sai da cadeira presidencial, é por um protocolo que ele não se mete mais em política. Você pode ver. Você não vai ver um ex-presidente dando entrevista, dando pitaco no governo. É diferente aqui do Brasil, que é uma baderna, né? Mas lá é por um protocolo que o ex-presidente não se mete em assuntos políticos. Então, normalmente, o ex-presidente ele se engaja numa causa. Por exemplo, Bill Clinton, né, ou outros se engajaram em causas específicas, sei lá, do meio ambiente, da saúde, alguma causa específica, vai dar palestra, vai cuidar de algum tema específico, mas não se mete na vida do presidente atual, porque eles entendem que o papel deles já foi feito, eles já não vão voltar mais, não se volta mais para aquela posição de presidente, então agora ele tem que preservar a sua memória, e por isso ele simplesmente se abstém dos assuntos políticos, ele não vai ficar dando pitaco naquele presidente que está lá, por mais que ele não concorde com aquilo que está sendo feito. Aliás, ficaria uma boa dica para os ex-presidentes brasileiros também. O sogro é a mesma coisa. Ele tem que se abster de entrar nesse dia a dia para que ele possa mostrar o referencial moral que ele é. E mostrar que ele é a referência de quando está todo mundo desesperado e às vezes precisa de um conselho, sabe que tem um sogro, uma sogra, um pai, uma mãe, que pode sentar com o neto, que pode sentar
com o filho ou a filha, ou o genro ou a nora, e ter uma conversa de ser sendo um referencial moral e diante de Deus. Então, use esse papel que a Bíblia te dá, sogro e sogra, pai e mãe, de ser a referência, e não ficar ali no dia a dia, se metendo na vida da família dos seus filhos, porque senão eles nunca vão conseguir se emancipar efetivamente. Próximo, os filhos. Os filhos, o papel dos filhos e a responsabilidade deles é muito simples, mas é muito difícil também ser cumprida. Os filhos, que está em Efésios capítulo 6, versículos 1 a 3, os filhos têm que fazer duas coisas: obedecer os pais e honrá-los, só. Parece pouco, mas infelizmente a gente vê muita dificuldade, principalmente quando os filhos vão ficando mais crescidinhos, já entram na adolescência, eles têm essa dificuldade de cumprir esse papel, de usar esse papel e essa responsabilidade de obedecer os pais e honrá-los. Enquanto você está debaixo do teto dos seus pais, você tem que usar esse referencial bíblico. Você precisa obedecer os seus pais e honrá-los. Ah, pastor, isso aí eu escuto de montão, né? Ah, pastor, mas meus pais, é que você não sabe como é que são os meus pais. Meus pais, eu tenho muita dificuldade, porque eles são assim, são quadrados, são caretas, são conservadores, são, sei lá, são corintianos, qualquer coisa, vai e reclama dos pais. Eu normalmente dou um conselho, viu, pais? Quando os filhos vêm assim, eu dou um conselho para eles. Falo assim, ó, você tem duas possibilidades. Ou você obedece os seus pais, porque você está debaixo do teto deles, e você tem uma responsabilidade bíblica de obedecê-los, ou você se emancipa e vai caçar o seu rumo. É simples assim. Você só tem essas duas possibilidades. Você já consegue se emancipar? Você já consegue viver a sua vida sozinho? Você já consegue encarar a vida de frente? Ah, não, ainda não, porque ainda estou estudando, não tenho emprego, não ganho bem. Então, só resta a primeira possibilidade: obedeça e honra o seu pai. Simples assim. Esse é o papel do filho: honrar e obedecer os pais. Faça igual Ló. Ló era como se fosse um filho adotivo para Abraão. Era como se fosse um filho adotivo. Ele era sobrinho, mas o pai de Ló morreu. Abraão meio que adotou Ló. Chegou um momento em que Ló não estava mais batendo com Abraão, porque eles estavam crescendo, o clã estava crescendo, o Ló tinha as ovelhas dele, tinha os rebanhos dele, tinha as pessoas, os escravos dele. Chegou um momento e falou: tio, cada um vai ter que seguir o seu caminho, não dá para a gente mais ficar juntos. Não que eu não te ame, não que eu não te respeite, não que eu admire o Senhor, mas a gente vai ter que seguir um caminho, vamos cada um para um lado, porque não está dando mais para viver. Então, o filho precisa entender isso. Enquanto está debaixo do teto do pai, deve-lhe honra e deve-lhe obediência. Isso é o papel bíblico do filho. É aquela engrenagem que não pode mexer. É aquela engrenagem que, quando não funciona bem, atrapalha toda a família. É querer mexer no pilar no meio do apartamento. Mas os filhos, é que você não conhece meus pais, pastor. O texto bíblico não faz condições. Os seus pais merecem honra e obediência. Só que aí, o que às vezes a gente vê dentro das famílias, é o contrário. É o pai tendo que obedecer o filho. É o filho querendo impor. E às vezes não precisa nem ser filho jovem, adolescente, não. Às vezes é filho criança que manda na casa. Às vezes você vê a criança que decide que vai assistir, é a criança que decide o que vai comer, é a criança que decide o que vai vestir, é a criança que decide para onde vai. Meu irmão, está errado. Está errado. Biblicamente isso está errado. Você está criando erradamente se você tem uma criança assim dentro de casa. Quem obedece é o filho. É o pai que coordena, é o pai e a mãe que direciona, e o papel do filho é obedecer. Simples assim. Às vezes eu falo lá em casa, né? Gustavo, vai buscar um copo d'água para mim. Pô, pai, por que você fica me pedindo essas coisas? Porque você é meu filho. Eu botei filho no mundo para mandar nele mesmo. E você vai lá buscar o copo d'água e traz para mim. Para você aprender que na vida, às vezes você tem que obedecer um monte de gente que você nem gosta dessas pessoas, mas você tem que obedecer no trabalho, na escola, no ambiente de amigos. Você tem que obedecer e você tem que seguir. Então eu já estou te ensinando a obedecer. Mesmo que você não concorde, mesmo que você não goste, mesmo que saia da sua zona de conforto, vai lá e me obedece. Simples assim, para você já aprender de pequeno que às vezes você tem que obedecer mesmo, porque a pessoa está acima de você, mesmo que você não goste. A polícia te parou na rua, me dá os documentos, entrega os documentos, mandou descer do carro, desça do carro. Ela é autoridade, você tem que aprender isso, então aprende de pequeno já.
Mesmo, mas eu não tenho nada, não vou descer porque eu sou trabalhador. Não tem problema, ele é uma autoridade, está mandando você descer e desça. Isso se aprende dentro de casa, obedecendo os pais. Então, filhos, aprenda isso. Quer um lugar para mandar? Tem uma casa. Na casa dos seus pais, quem manda são eles. Ponto final. Próximo. Pais. Aí os pais não irritem os seus filhos, mas antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Veja que o texto, a responsabilidade do pai é clara, dos pais. Precisam criar os filhos segundo o conselho do Senhor. E isso, meu irmão, não é feito com discurso ou com sermão. Aliás, eu amo dar sermão nos meninos, eu amo. Aí quando eu começo, eu já falo, lá vem o pai. Né? Porque quando eu era criança, né? Porque vocês são privilegiados, vocês têm que agradecer a Deus todo dia pelo pai e a mãe que vocês têm. Eu amo fazer esses discursos, né? Fico assim, eu tenho vontade de até pegar um microfone e levar uma caixa de som lá, Ramon, para quando eu começo a fazer os sermões. Mas a gente instrui os filhos no conselho do Senhor sendo exemplo. Instrui os filhos no conselho do Senhor é dando exemplo. É óbvio que tem vezes que nós precisamos ser pulso firme, mas tem hora que nós precisamos ser amigos. O problema de hoje é que os pais, a geração de pais, ela não sabe dosar. Aqueles pais que receberam educação muito rígida, ou às vezes eles são mega rígidos, ou eles são totalmente permissivos, porque eles se traumatizaram com a rigidez dos pais, aí eles abrem a guarda. Não é, mas eu quero ser amigo do meu filho. Meu irmão, você pode ser amigo do seu filho, mas você tem que ser pai dele. Porque chega uma hora que tem essa divisão, tem que ser muito clara. Olha, eu vou brincar, eu brinco de videogame com meu filho, né? Toda vez lá, fico lá, a gente vai jogando futebol lá no videogame, é gostoso, mas chega uma hora, se ele fala alguma coisa que não deveria, eu vou lá e corrijo, é simples assim. Tem um limite, tem uma dose para cada coisa. E nós temos que fazer isso porque foi o que Deus nos ordenou fazer. A gente precisa educar os filhos segundo o conselho do Senhor. A gente, às vezes, o filho perde o referencial, porque não sabe. O pai é muito rígido, ou o pai é muito permissivo, ou o filho fica acanhado, ou o filho fica sem limites. Nós temos uma responsabilidade como pais, de criar os nossos filhos de acordo com o conselho do Senhor. E aí, o que faz? Se o filho não tem um referencial bom dentro de casa, dos pais, ele vai crescer com dificuldades. Vai crescer sem essa referência. Às vezes, são pais, e isso é um problema que nós temos vivido aos montões. Pais que, por quererem proteger demais os filhos, acaba não permitindo os filhos se desenvolverem, que é um pouco daquele problema que nós falamos nos sogros. Aí chega a criança, ela não sabe colocar a colher da comida dentro da boca, porque a vida inteira alguém colocou a colher da comida dentro da boca. Só que chega uma hora, na adolescência, na juventude, que ela precisa sair de casa para trabalhar, para estudar qualquer coisa, e não tem mais uma mãe e um pai para colocar comida dentro da boca. Esse jovem vai ter sérias dificuldades na vida. Você não está criando o filho como o Senhor quer que você crie. Quando fala assim, pais, não irritem os seus filhos, o que é não irritar? O filho foi criado, é um presente de Deus. Você tem um ministério diante de Deus, que é criar o seu filho. O filho não é seu, foi Deus quem te deu, e é dele. E você e eu temos a responsabilidade de criar e preparar o filho para seguir o caminho que Deus quer para a vida dele. Não que eu quero para a vida dele, mas que Deus quer para a vida dele. E quando nós não preparamos essa criança, esse adolescente, esse jovem, quando é jovem já era, já que tinha preparado já foi. Quando nós não preparamos para quando ele chega no momento em que ele toma as decisões dele, seguir o caminho dele, você está atrapalhando o desenvolvimento do seu filho. Você não está cumprindo o ministério que o Senhor deu. Então, meu irmão, não é fácil. Eu sempre brinco que criar filhos é uma arte não dominada pelo ser humano. Nós não dominamos essa técnica ainda. Nós não temos essa... Porque o ser humano não é um robô. Cada criança, cada adolescente é totalmente diferente do outro. Por isso que nós temos que pedir ao Senhor, Senhor, como o Senhor quer que eu crie o meu filho? Qual que é a melhor forma? E o Senhor vai dizendo, olha aqui na minha palavra, vá por esse caminho, vá para aquele, porque eu quero que no momento que ele esteja emancipado, eu quero usar a vida do seu filho, eu tenho um caminho para ele, eu tenho uma trilha de vida para ele, e se ele não foi bem preparado por você, ele não estará pronto para seguir esse caminho. Eu fico pensando na responsabilidade que José e Maria teve de criar Jesus. E eles cumpriram um papel
muito bem. O Espírito Santo e Deus, a Santíssima Trindade, escolheu muito bem o casal que receberia o Messias, que receberia o Filho de Deus. Porque Jesus precisava ser instruído. E a gente vê que aos 12 anos de idade, Jesus já estava pronto. Já estava pronto. Porque sim, ele tinha a parte divina dentro dele, mas ele também tinha a humana. E essa humana foi muito bem preparada pelos seus pais, para que ele seguisse a sua missão, para seguir com coragem a missão que ele tinha que seguir. E nós precisamos preparar os nossos filhos para isso. Nós não podemos ficar simplesmente lá colocando os filhos debaixo das asas e não deixando eles crescerem, não deixando eles se desenvolverem. Pais, nós temos esse ministério. Deus nos colocou esse ministério pesadíssimo. É um ministério pesado, mas é o principal ministério que você tem na sua vida. É o principal ministério que você tem, é aquilo que Deus colocou, é a sua principal vocação. Deus te deu um filho como um presente para você cuidar dele, prepará-lo para a vida. Mas que vida? A vida que Deus quer que ele tenha. Então nós temos verdadeiramente essa necessidade, essa incumbência. Criar filhos não é simplesmente algo comum, criar filhos é um ministério de Deus, que Deus colocou nas nossas vidas. Eu falei até no Dia das Mães, eu falei de Joquebede, a mãe de Moisés, na escola bíblica dominical. Eu falei porque Joquebede, lógico que era um contexto diferente, mas nós aprendemos lições para o nosso dia a dia. Ela segurou Moisés enquanto pôde dentro de casa. Chegou um momento que ela falou, se eu segurar ele aqui, ele vai morrer. Então eu preciso soltá-lo. E aí ele preparou lá aquele bercinho, colocou entre os juncos do rio Nilo, e aí soltou. E isso é uma lição para nós pais. A gente segura e a gente cuida até o momento que dá. Chega uma hora que não dá mais para segurar. Chega uma hora que a gente tem que confiar em Deus. Dizer, Senhor, tudo o que eu podia fazer eu fiz. Tudo que o Senhor me instruiu eu cumpri. Agora, Senhor, está nas suas mãos. Vai ter jovem que vai pegar tudo isso e vai usar para o caminho correto. E vai ter jovem que vai usar tudo isso e vai jogar na lata do lixo. Amém. Mas você cumpriu o seu papel. Cumpriu o seu ministério. Enquanto esteve debaixo da minha asa, enquanto esteve aqui sob os meus domínios, foi instruído, foi ensinado, foi conduzido de acordo com o papel que Deus me colocou como pai. Depois, cada um usa como quer. Mas Joquebede confiou em Deus e Deus cuidou do seu filho. Nós precisamos confiar em Deus, que Ele cuida dos nossos filhos. Então, cumpra o ministério como pai na sua vida. Cumpra, pratique aquilo que você quer que eles sejam. Você quer uma boa educação para o seu filho, você quer que ele, por exemplo, não fique o dia inteiro no celular, não fique você o dia inteiro no celular. Você quer que ele seja alguém estudioso, estude você também. Sente-se com ele para estudar. Você quer que o seu filho seja alguém temente a Deus? Então mostre o que é ser temente a Deus dentro da sua casa. Pratique aquilo que você quer que o seu filho seja. Eduque-o nos caminhos do Senhor. Mostre, não simplesmente apresente o seu filho para Deus, mas apresente Deus para o seu filho também e prepare-o para viver o caminho que o Senhor tem preparado para ele. Amém? Diga amém aí você, enquanto eu vou pegando a minha água aqui, está longe, espera aí. Amém, já está saindo uns améns aí. Agora nós vamos falar da parte divertida. Maridos e esposas. O texto é muito longo que nós lemos de Efésios, né? Mulheres, sejam submissas aos maridos. E aí, aí as mulheres falam, não, mas esse negócio de submissão não está com nada, pastor. Mas a parte mais difícil é do homem. A gente já vai ver daqui a pouco. E eu gosto demais desse texto de 1 Coríntios que está aqui. 1 Coríntios capítulo 11, versículos 11 e 12. No Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Pois assim como a mulher proveio do homem, também o homem nasce da mulher. Ele está falando o homem a mulher veio do homem, falando de Adão. O homem nasce da mulher, mas tudo provém de Deus. Nesse mundo que nós vivemos, estão querendo mudar uma das bases mais firmes e que deixam sólida a família, a interdependência do homem e da mulher. Eu respeito demais movimentos que procuram a emancipação da mulher, os direitos da mulher, mas a gente tem que ter biblicamente uma coisa: ninguém é independente. O homem depende da mulher e a mulher depende do homem. Nós dependemos um do outro. Nós não somos autônomos, nós não somos robôs que funcionam apartados. O homem e a mulher dentro do casamento é uma só carne,
um dependendo do outro, não é um maior que o outro, porque quem hierarquizou isso foi o pecado, lembra? O Senhor tira a mulher da costela para ficar ao lado de Adão, e depois que eles pecam em Gênesis 3, aí que a consequência do pecado vem e diz, olha, você vai ser submissa ao seu marido. Então a submissão é algo que vem, que vai ser abaixo, essa submissão servil, é algo que vem do pecado. A submissão que, bíblica mesmo, não é o homem acima da mulher, mas é o homem conduzindo como chefe do lar o casamento e toda a família. E é isso que nós vemos, infelizmente, nós vemos que esse é um dos papéis que são mais atacados. Homens e mulheres, sim, têm direitos iguais, têm deveres iguais e precisam, mas isso tem que respeitar a biologia, tem que respeitar o ser do homem e o ser da mulher. Eles são criados diferentes e por serem diferentes, eles são independentes. Não é que é um melhor que o outro. Eles são diferentes justamente para um completar o outro. Olha que maravilha. Então não é simplesmente um vai para lá, o outro vai para cá. Nós somos interdependentes, precisamos um do outro. Então, o homem e a mulher é para viver nessa cumplicidade, nessa parceria. O homem dependendo da mulher e a mulher dependendo do homem. São estruturas diferentes, mas que precisam se completar. Então, quando a gente fala em submissão da mulher, não é por uma questão de a mulher estar abaixo do homem, como eu disse. Porque as mulheres não gostam e realmente não tem que gostar mesmo, não. Ah, eu sou submissa ao meu marido e ele é um carrasco, ele é um tirano. Nada disso. A gente vai ver no texto que não é nada disso. Mas o homem é a cabeça da mulher, assim como Cristo é da igreja. A cabeça, no sentido, eu acho curioso a cabeça aqui. Porque não é a cabeça que simplesmente coloca todos os membros nos seus pés. Nada disso. A cabeça é aquela que se expõe primeiro. Na guerra, por exemplo, se você for olhar, na guerra, o camarada está na trincheira. Tem um perigo. Qual que é a primeira parte do corpo que ele expõe? A cabeça. E depois que ele aparece a cabeça e vê que está tudo bem, ele fala, vamos corpo, pode ir que está tudo bem. Mas a primeira é a cabeça. É isso que é ser a cabeça do lar. O homem é o primeiro a se expor. O homem é aquele que vai à frente. O homem é aquele que vê se está tudo seguro para todo mundo ir na sequência. Esse é o papel do homem. É o papel do homem. É a responsabilidade do homem. É o que eu brinco até na teologia. Teve um barulho lá fora, na madrugada, quem tem que sair? É o homem, não é a mulher. Caiu uma lata lá do lado de fora. A mulher já cutuca. Vai ver o que é. É o papel dele. Não tem que reclamar. Tem que ir. Porque é isso que Deus criou. Criou ele para ser assim. Para ser a cabeça. É o primeiro a se expor. Né? Ainda bem que não aparece rato lá em casa. Porque se aparecesse, a Cris que ia ter que sair. Né? Mas quando aparece a lagartixa, a barata, vai lá e mata. É o homem, é o papel, é a responsabilidade do homem. Não tem essa de, não, o homem vai à frente, exatamente nisso. E a esposa tem o seu papel também. O seu papel de cuidar da casa, de cuidar do marido e de abençoar a família com a sua sagacidade, com a sua sensibilidade. Os dois se completam, meus irmãos. Não é um acima do outro, não é um melhor que o outro. São duas partes que se completam. Você quer saber que como o melhor exemplo para demonstrar que realmente o homem é diferente da mulher e que cada um tem um papel, não precisa ir longe. Você pega o seu telefone e liga para uma mãe solo, que é essa expressão que temos hoje, né? Uma mãe que cria os filhos sozinha, que tem que fazer o papel de pai, papel de mãe, papel de provedor, papel de aquele que dá segurança para casa. Pergunte para uma mulher o quão difícil é. As mulheres simplesmente entregam todas as suas emoções, o seu físico, o seu ser por completo para conseguir cumprir esse papel. E graças a Deus pela vida dessas guerreiras. Graças a Deus que as mulheres conseguem fazer isso. Alguns homens também fazem, mas a grande maioria são as mulheres. Glória a Deus pela vida delas. Veja como é difícil, como faz a diferença quando a família está completa, quando a família está harmonicamente, ou quando é sobrecarregada uma das engrenagens, porque a outra não existe, ou porque já foi levado pelo Senhor, ou porque não assumiu o seu papel e a sua responsabilidade. Não é fácil, meus irmãos. E aí, as mulheres falam da submissão, mas olha o papel dos maridos. O marido, ele tem, eu bato muito nessa tecla, o marido tem um papel fundamental nesse texto. Porque o marido, ele tem um papel de ser como Cristo é para a igreja.
Assim como Cristo é para a igreja, o marido tem que ser para a esposa. Então, veja só, não é Cristo que nos conduz, não é Cristo que é nosso alvo, é para Ele que nós vamos, mas Ele também está ao nosso lado. Cristo pega e manda na gente assim, de uma forma tirana. Alguém tem medo de Cristo, por exemplo? Alguém fala assim, meu Deus, Cristo está chegando, precisa estar tudo em ordem. Meu Deus, vamos limpar aqui, vamos fazer a comida, porque Cristo está chegando. Não, quando a presença de Cristo vem, nós ficamos felizes, nós nos agradamos, porque Cristo não conquistou a liderança da igreja pela imposição, mas Ele conquistou a liderança da igreja pela entrega. Porque se entregou, porque se doou, porque se colocou para ser sacrificado no lugar dos outros. E é por isso que nós olhamos para Cristo e falamos, que líder maravilhoso que nós temos. Nós não queremos abrir mão desse líder, nós não queremos ir para longe deste líder que nós temos. Essa cabeça é tudo que nós precisamos, porque ela nos conduz, ela nos sustenta, ela cuida de nós, e ela nos ama de tal ponto que se sacrificou por nós. Aí, olhando o paralelo dos maridos e fazendo uma paráfrase lá com uma outra parábola. Marido, vá e faz o mesmo. E eu faço sempre essa pergunta, quando o marido é assim, quando o marido é essa liderança, como Cristo é para a igreja, que mulher que não quer ser submissa a esse marido? Que mulher que não fala, eu vou na do meu marido? Porque realmente ele é uma pessoa de Deus. É alguém que mostra o papel bíblico do marido. É um marido exemplar. E é uma bênção na vida da família, é uma bênção na vida da esposa, é uma bênção na vida da sociedade. Infelizmente, eu pego muito no pé dos homens. Quando eu prego para homens, eu pego no pé mesmo, porque eu acho que o papel menos cumprido hoje é o papel do homem na sociedade. Se o homem soubesse, biblicamente, qual é o seu papel e cumprisse verdadeiramente, a nossa sociedade seria melhor. Então, o homem tem esse papel de fazer aquilo pela esposa e pela família, o que Cristo fez pela igreja. É ou não é difícil? É a parte mais difícil, mas é a nossa responsabilidade. Nós precisamos cumprir isso. Nós precisamos fazer nosso papel, a nossa responsabilidade serem cumpridas na sociedade. Nós não podemos simplesmente cruzarmos os nossos braços e deixar a vida nos levar. Nós precisamos assumir esse papel. E aí, quando o casal sabe das diferenças, das responsabilidades e dos papéis, acontece duas coisas. A primeira delas, evita frustrações e falsas expectativas. Evita frustração e falsa expectativa. Cada um sabe o que esperar do outro. A mulher não é o capacho do homem, porque biblicamente sabe que não é assim. Então não adianta falar, não, a mulher minha tem que me obedecer. Você sabe que não é assim. Você sabe qual é o seu papel de liderança dentro da casa, homem. E a mulher sabe qual é o papel de parceira nesse processo, nesse casamento, nessa simbiose entre duas pessoas que formam uma só. Cada um sabe o seu papel e a sua expectativa. Sabe que tem responsabilidades diferentes. Não vai ter falsa expectativa. É igual, por exemplo, lá em casa tem um negócio que eu detesto fazer, que é colocar o galão d'água no bebedouro. Nossa, mas como eu detesto fazer isso. Chega a água lá, aí o camarada deixa lá na porta. Mas eu sei que é o meu papel. É a minha responsabilidade. Aí a Cris já fala, coloca a água lá, coloca o galão lá no bebedouro. Aí eu falo, não tenho nem o que reclamar. Mas eu vou reclamar para quem? É o meu papel, é a minha responsabilidade. Posso reclamar para Deus. Deus, por que o Senhor me fez homem? É meu papel. Não tem uma falsa expectativa e não tem uma frustração de esperar do outro algo que não é dele, algo que é meu. Não tenho que esperar. Então, essa falsa expectativa não aparece. E aí também evita cobranças indevidas. Cada um sabe o seu papel, a sua responsabilidade, e sabendo o seu papel, a sua responsabilidade, cada um faz o seu e não tem cobranças indevidas, né? É assim que é feito as coisas, meus irmãos. O Senhor criou tudo certinho, em engrenagens perfeitas. E quando tudo isso é cumprido, as coisas vão bem, harmonicamente na família. E aí a minha pergunta, você tem desempenhado o seu papel na família? Papel como sogro, papel como sogra, como pais de filhos casados, como filho, como pai, como esposa, como marido. Você tem cumprido o seu papel, biblicamente falando? Não é questão de conservadorismo, de uma sociedade arcaica. É uma questão bíblica.
É simples assim. É uma questão bíblica. Pode passar os anos, pode passar os séculos, pode ser lá em Israel, pode ser aqui em Carapicuíba. É a mesma coisa. O papel e a responsabilidade de cada membro é o mesmo, porque não foi criado pela sociedade, foi criado por Deus. Então você está cumprindo o seu papel? Você está fazendo o que deveria fazer? Porque se você está fazendo, a sua família vai bem. E se você não está fazendo, você está prejudicando a sua família. Então, a família saudável, essa é a frase para terminar, a família saudável é aquela em que cada um cumpre o seu papel. Faz aquilo que lhe é responsabilidade. Que Deus nos ajude, meus irmãos, para que a gente tenha famílias harmoniosas, para que a gente não abale aquele pilar do meio do apartamento, para que rua todo o apartamento e todo o prédio junto, que a gente possa seguir esse exemplo, esse modelo bíblico, porque ele foi criado por Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a cumprir os nossos papéis e responsabilidades na nossa família.